chegamos e chegamos aqui no YouTube também. Para quem não me conhece, eu sou o Cleiton Melo, né, fundador do América Brasil e faz tudo desse canal, faz tudo do podcast, faz tudo do Twitter, faz tudo das redes sociais, todas do La América, né? Essa iniciativa do Manhã La América é um pontapé da gente em mais uma plataforma, né? Como prometido, como está na nossa bio do Twitter, né? Que fala sobre notícias, coberturas especiais, podcast e vídeos. Então, estamos lançando agora a nossa plataforma, o nosso canal, e por aqui nós vamos falar muito de América Latina, né? Começando com o Manhã La América, onde eu trago uma série de notícias aí pela manhã todos os dias, ou quase todos, né? Mas hoje especificamente, segunda-feira, dia 17 de maio de 2021, nós vamos trazer as principais notícias, né, do final de semana da América Latina. Não são todos os países, porque 20 países de uma vez acabaria fazendo um vídeo muito longo e não trazendo tantas notícias com os requintes que elas precisam ter, né? Mas vamos lá, vamos começar, né? Falando aí principalmente sobre a eleição no Chile. Vamos lá. O último final de semana no Chile foi histórico, né? Não só pela eleição em si, mas pelo modo em que as coisas foram organizadas, né? Depois do presidente chileno adiar por muitas vezes a eleição, um mês aqui, um mês ali, finalmente chegou o dia, né? Por conta da pandemia de Covid-19, o Chile decidiu por dividir a eleição em 2 dias, no sábado e domingo, né? Foi o primeiro país a fazer isso. O Brasil teve eleições no ano passado e foi tudo no domingo. O Peru teve uma eleição recentemente e também foi tudo em um domingo, né? Embora a apuração tenha durado muitos dias até se confirmar os 100%, né? O Chile decidiu por dividir em 2 dias e faz uma apuração rápida até aqui, né? Lembrando que o Chile foi às urnas neste final de semana para votar por novos prefeitos e vereadores e também, de forma inédita, né, escolher de forma democrática os seus governadores regionais, que até então eram definidos pelo presidente da República, né? Mas, além disso, o principal do final de semana, o principal das urnas, né, o que a população decidiu, inclusive em referendo recente, né, decidiu por 155 membros que iriam definir uma nova Constituição para o Chile. O Chile, que viveu uma convulsão social em 2019 com muitos protestos contra a desigualdade, né? E hoje finalmente escreve um novo capítulo de sua história, definindo 155 membros para uma nova Constituição Federal, né? Vou trazer aqui alguns dados, né, que eu tenho. A fonte vem do canal 24 Horas, que é uma TV chilena, né? E até o momento, assim, a última informação que eu tive, que eu pude trazer, apurar, né, eram 96,22% de urnas apuradas, né? Não são bem urnas porque, com exceção ao Brasil, né, a América Latina, em sua prática quase unânime, exceto o Brasil, vota por cédula, né? Então, só o Brasil vota pelas urnas. Mas, como, enfim, somos um canal brasileiro, né, eu vou trazer aqui urnas apuradas que, né, a nossa linguagem é mais fácil. Mas, para efeito de explicação, né, eles votam também por cédulas. Com 96,22% de urnas apuradas, a projeção da Constituinte, que, relembrando, são 155 membros, né, que vão definir a nova Constituição Federal, até o momento aqui são 48 candidatos eleitos de maneira independente, ou seja, não tem partido, né, o que surpreende muita gente, né. Havia sim uma expectativa de mudança no Chile, né, mas é claro, imaginava-se que o atual governo, o presidente Sebastião Pinheira, levaria alguns representantes, principalmente de seu partido, né, que é o Vamos por Chile. Mas o Vamos por Chile, até agora, pela informação que eu tive até o momento da gravação, né, foram 38 cadeiras por Vamos por Chile. Assim, é o segundo maior número, né, mas não chega a 1/3
dos 155 membros, né, que praticamente assim, um terço das cadeiras definiria praticamente o comando da edição, da produção da Constituição Federal do Chile. Né? Isso não aconteceu, embora com 38 cadeiras, o segundo maior número de pessoas eleitas, membros eleitos, né? Foi um duro golpe para a direita chilena. Né? Todo mundo, toda a imprensa chilena, a mídia internacional, vem falando sobre o duro golpe que a direita chilena sofreu com esses 38 membros eleitos para a nova Constituição Federal do Chile, né? Além dos 48 independentes, que seria aí cerca de 31%, né? 38 representantes do Vamos por Chile, que é a direita conservadora chilena, né? Com 24,5% dos membros, né? E aí temos aqui um bloco entre esquerda e centro-esquerda, né? Que seriam 33,5% das cadeiras, né, com 27 membros do partido Apruebo Dignidade, que seria mais a esquerda, né, e 25 representantes de um outro partido de centro-esquerda chileno. Né, juntos os dois ali seria uma espécie de 33,5%. Um único bloco, claro, há diferenças entre os dois partidos, né, mas, é claro, tendo uma linha ideológica mais próxima, se faz uma conta em que os dois blocos se uniriam nas projeções, nas ideias para a montagem da Constituição. Né? Além, claro, dos 17 assentos reservados para indígenas, né, que o Chile definiu como parte do processo, são 11% das cadeiras. Né? E o presidente Sebastián Piñera, depois desse resultado, ainda não é um resultado oficial, são 96,22% de urnas apuradas, como dito aqui. Né? Mas é claro, o governo já reconheceu uma espécie de derrota, não só pela Constituição, pela Constituinte, pelos membros definidos, que, enfim, reforçando, ainda não estão definidos, mas é um esboço, afinal 96,22% é muita coisa. Né, já é praticamente a definição dos números. Né? E o presidente Sebastián Piñera se pronunciou, né, foi até as câmeras e juntamente do seu gabinete, né, se pronunciou e deu uma mensagem bem clara, né, de reconhecendo a derrota aí nessa eleição. Né? Abre aspas para o presidente chileno: os cidadãos nos enviaram uma mensagem clara e forte, tanto ao governo quanto a todas as forças políticas tradicionais. Não estamos nos sintonizando adequadamente com suas demandas e desejos. Essa foi a declaração do presidente chileno Sebastián Piñera em relação à eleição desse final de semana, né, que, relembrando, foi sobre Constituição Federal, Constituinte, os 155 membros, mas foi também um duro golpe para a direita chilena na eleição para governadores, prefeitos e vereadores. Né? O presidente, que já não vinha com uma grande aprovação, né, agora tem aí nas urnas comprovado aquilo que estava sendo posto em pesquisas, né, uma baixa aprovação, e agora todos os candidatos do seu partido, se não perdendo, né, tendo baixa representatividade em relação à Constituinte. Nosso próximo tópico é caseiro, sobre o Brasil, sobre o presidente Jair Bolsonaro, sua aprovação, que durante a semana o Datafolha vinha desmembrando números sobre aprovação, reprovação, números da eleição presidencial. E no último domingo, né, dia 16, em pesquisa Datafolha divulgada no jornal Folha de São Paulo, né, traz aí números sobre a capacidade do presidente Jair Bolsonaro liderar o país, liderar o Brasil. Né? E segundo aqui a fonte que eu peguei da matéria no Poder 360, né, o portal 360, Poder 360, o presidente Jair Bolsonaro não tem capacidade de liderar o país segundo 58% dos brasileiros. Né?
enquanto o levantamento aponta também que 38% da população diz acreditar que o presidente Bolsonaro tem capacidade de comandar a nação. Né? A mesma pesquisa também mostra que 50% dos brasileiros dizem nunca confiar nas declarações de Bolsonaro e que 34% afirmam acreditar às vezes, sobrando 14% para os que sempre confiam no que o presidente Bolsonaro fala ou faz, no caso. Né? São números muito ruins para o governo brasileiro, para o presidente Jair Bolsonaro, né, que desde o início da pandemia vem tomando medidas e ações controversas em relação ao tratamento da doença. Né? Não aprova o distanciamento social, quer dizer, atualmente até aprova, mas é contrário a medidas restritivas. Né? Por muito tempo negou a vacina, se negou a comprar a vacina, se negou a tomar a vacina, né? Agora diz que vai tomar, mas ainda não tomou. Né? Contra o uso de máscaras, ele mesmo não usa máscara. E além de toda a briga em relação ao auxílio emergencial e tudo mais, valor de auxílio emergencial, todas as polêmicas, o que fala, o que diz, o que fala primeiro, depois recua, onde ataca, quais são as prioridades, enfim, tudo isso vem incomodando bastante a sociedade, a população no geral, é claro. Né? Existe sim uma base favorável a ele, existe sim uma base política, uma base de sociedade um pouco mais, né, de classe B, classe A, favorável a ele, né, embora muita gente da classe média e até classe baixa também faça cor às declarações dele, né, mas hoje a onda de insatisfação é muito grande, né, de modo que durante a semana a pesquisa da Datafolha também mostrou que o seu índice de aprovação é de 24%. Esse número é muito baixo para um presidente da República, né? E visando aí uma reeleição, já que ele já se mostrou, né, totalmente apto a se candidatar, né, segundo suas declarações, segundo o que vem mostrando, se considera apto à reeleição, né, 24% de aprovação, de modo como as coisas estão, levaria no máximo no segundo turno, mas com os 54% de rejeição também, segundo pesquisa da Datafolha da semana passada, seria muito difícil uma reeleição. E com essa onda de insatisfação, com essa falta de medida, falta de ações eficientes, né, eficientes e que levem o Brasil ao caminho da redução de número de casos e redução de número de mortes, com ausência de medidas eficientes, a popularidade dele vai derretendo, vai ficando só a base, né, sua base bolsonarista, né, e vai ficando cada vez mais difícil. Ele vem subindo o tom em relação já à eleição, já que por conta da pesquisa da Datafolha, né, mostrando a vitória de praticamente todos os candidatos contra ele, Lula, candidato Lula, ex-presidente Lula e futuro possível candidato, o venceria com uma margem bem grande, né? O apresentador de TV, Luciano Huck, também o venceria, o João Dória o venceria com margem de erro, né? Ciro Gomes, candidato também em 2018 e que pretende se candidatar novamente, o venceria. E agora também não posso confirmar, acho que o Mandetta, não sei se fizeram uma demonstração de segundo turno, Mandetta-Bolsonaro. Eu sei que Ciro Gomes, João Dória e Lula seriam os três que venceriam o presidente Bolsonaro em um futuro segundo turno, possível segundo turno de 2022. Né? Então, ele subiu o tom, disse que se não tiver voto impresso, se não for no papelzinho igual o resto da América Latina, vai ser fraude, se o Lula vencer vai estar aprovada a fraude e tudo mais, enfim. É uma narrativa tentando jogar não só para a base eleitoral dele, como também delegitimar a eleição brasileira, que já se prova desde o fim dos anos 90, muito eficiente na contagem de urnas, traz resultados rápidos. Né? Embora exista muita desconfiança no processo, é um processo muito limpo, muito bem esclarecido, né? E muito eficiente. Né?
Falando agora sobre a Argentina, uma notícia desta manhã, desta segunda, 17 de maio, né, vem do portal Telefé Notícias, um canal argentino, portal argentino, né, traz aqui, vou ler a notícia para vocês, que 2 dias após a entrada em vigor da nova política de privacidade do WhatsApp, que permite a troca de dados com os utilizadores do Facebook, o governo nacional ordenou a suspensão da atualização das novas condições do serviço de mensagens por 6 meses, ou até que se conclua a investigação aberta contra a empresa de comunicação. O foco na atualização do serviço está em uma suposta violação da Lei de Defesa da Concorrência e também se é compatível com a legislação argentina sobre proteção de dados pessoais. Ou seja, a gente viu durante 1 mês, 2 meses atrás, muita especulação sobre essa nova atualização do WhatsApp, muita gente migrando para Telegram, muita gente migrando para Signal, para outras plataformas, né, de mensagem instantânea. E aí estamos vendo a Argentina tomando a decisão de barrar essa atualização em seu país e abrindo uma investigação contra o WhatsApp e essa medida de atualização. Né? Eu acho que é o primeiro país latino-americano a tomar essa decisão. Eu vou confirmar isso mais à frente, tá? Talvez deixe aqui nos comentários ou na descrição, confirmando se é sim o primeiro país a tomar essa medida, mas temos um vizinho direto nosso, falando sobre fazendo alguma coisa contra essa atualização do WhatsApp. Então tá aí a notícia desta manhã de segunda. O governo argentino do Alberto Fernandes decidindo por proibir a atualização e abrindo uma investigação. Falando agora sobre um outro vizinho nosso, um vizinho do Brasil, né, de fronteira, o Uruguai. O governo uruguaio vem desde março conversando, falando sobre liberar fronteiras, sobre passaporte sanitário. O presidente Lacalle Pou falou sobre isso, deu uma entrevista assim que o América estreou e iniciou. Eu lembro de ter feito essa matéria, está no nosso site, lamericabrasil.com, de março ainda, né, onde o presidente Lacalle Pou falava sobre abrir as fronteiras, né, através de passaporte sanitário e para reaquecer, né, o setor de turismo, que vem sofrendo uma grande baixa desde que a pandemia de Covid-19 tomou aí o mundo inteiro. Então vou ler aqui a notícia do diário La República, né, onde diz que o Ministério do Turismo trabalha para a reabertura das fronteiras e os detalhes finais para a implementação do passaporte de saúde que os viajantes terão de apresentar para entrar no país. O vice-ministro da pasta, Remo Monzeglio, esclareceu que não sabe quando as fronteiras poderão ser abertas, mas garantiu que a pasta funciona para, assim que for possível, abrir no dia seguinte. Né? E aqui abre aspas para o vice-ministro uruguaio. Cada companhia aérea virá com um passaporte especial e tudo funcionará por meio de um código QR, que terá todas as informações certificadas. Aí, as aspas do vice-ministro Remo Monzeglio sobre a reabertura de fronteiras. O Uruguai que vem conversando sobre isso há muito tempo, e o Uruguai, que vale ressaltar, hoje em todo o mundo tem a maior média de mortes na taxa por habitante. É uma taxa de maior média de morte por habitante. Né? Lembrando que não é um país muito grande, mas quando você tem um país pequeno e um crescimento de casos, né, por flexibilização, o Uruguai, que era um modelo de exemplo de como tratar a Covid, né, hoje lidera aí no mundo inteiro a maior taxa média de mortes por habitante. E se fala aí desde março sobre abrir ou não as fronteiras, abrir ou não o setor de eventos, né, e serviços, enquanto a taxa média de morte está alta. Mas é claro, também avança bastante na vacinação, já teve os melhores números junto com o Chile, mas hoje está na média, né? Mas ainda está um pouquinho distante de vacinar toda a sua população, uma boa parte dela, para que se reabra as fronteiras e faça uso do setor de eventos e serviços para aquecer a economia desses setores. Né? Mas está aí o Uruguai tentando a todo custo
falar sobre reabertura para o setor de turismo. Falando agora de eleição peruana, que foi amplamente coberta pelo América no mês de abril, fizemos um podcast, né, fizemos uma ampla cobertura sobre a eleição com apuração das mesas, com pesquisa de boca de urna, pesquisas preliminares, e acabou se definindo pelo segundo turno entre Pedro Castillo, do Peru Libre, e Keiko Fujimori, do Força Popular, né, estão em segundo turno. No início assim, da definição do segundo turno, havia uma distância muito grande entre o candidato Pedro Castillo, que é considerado de extrema esquerda, né, uma espécie de trazendo para o Brasil. Existem muitos partidos de cultura, assim, como podemos definir extrema esquerda, uma espécie de PCB, uma espécie de PSTU, PCO, né, candidaturas que assim, levam ao máximo da ideologia de esquerda, né? Então o Peru seria uma espécie de candidatura de extrema esquerda, definido dessa forma, né? E a Keiko Fujimori, havia uma distância muito grande entre eles nas pesquisas iniciais. Assim que se definiu o segundo turno, Pedro Castillo vinha levando de lavada nas pesquisas, mas com a proximidade das eleições os números estão caindo, a diferença está diminuindo, há praticamente um empate técnico da margem de erro, embora os números que eu vou trazer aqui da pesquisa IEP, divulgada ontem no Diário La República, traga a liderança de Pedro Castillo com 36,5% das intenções de votos, né? Enquanto a candidata Keiko Fujimori, do Força Popular, tem 29,6%, mas esses números são muito próximos, com margem de erro dá para definir quase um empate entre os dois, segundo pesquisa IEP. E essa questão do empate técnico vai ser reforçada a partir da pesquisa CPI, também divulgada ontem à noite. Estava pesquisando, lendo sobre a Constituinte chilena, quando vi pela timeline a pesquisa CPI, né, do Peru, onde tratava o empate, margem de erro com margem de erro, empate entre Pedro Castillo com 34,4% dos votos, das intenções de votos, né, e Keiko Fujimori com 32,6%. Os números são cada vez mais próximos, né? Há uma divergência entre Ipsos, IEP, CPI, simulação eleitoral da Datum, que aconteceu durante a semana passada. Os números são cada vez mais próximos, né? Embora os números, assim, há uma divergência de porcentagem, isso é natural que aconteça, né? Uma coisa é fato, está muito próximo, os dois estão muito próximos, é uma indefinição muito grande, até pela quantidade de pessoas ainda que não definiram seus votos, é cerca de 20%, muito próximo daquilo que se tinha no primeiro turno, né? Muita gente ficou surpresa com a ida do Pedro Castillo ao segundo turno, porque ele não despontava como um candidato possível a chegar. A gente tinha 6 candidatos praticamente empatados ali, segundo as pesquisas, e o Pedro Castillo vinha depois com 4, 5%, e os demais, sim, 15%, 11%, 8%. E Pedro Castillo veio crescendo bem devagarzinho nas pesquisas mais próximas do primeiro turno, e acabou surpreendendo todo mundo quando abriram-se as urnas, abriram-se a boca de urna, trazendo Pedro Castillo na frente, né? E hoje aí a gente tem 2 candidaturas, né, ao extremo, né? Seria a extrema esquerda contra a extrema direita, né? Então a gente tem números muito, muito próximos, e uma definição muito grande no Peru. Vai ser igual ao primeiro turno. A gente pode sim se basear em pesquisas, mas a gente não pode definir vencedor. A gente não pode de maneira alguma definir vencedor. O que a gente sabe, claro, é que a Keiko Fujimori é uma figura conhecida no Peru, né? Há uma ampla rejeição a ela, principalmente no interior e na zona rural. Nesses lugares, Pedro dá de lavada, né, nas pesquisas, né? Questão de 70-30, 65-35, enquanto a Keiko, embora muito rejeitada pelo país inteiro, por conta das ameaças, do que a mídia peruana vem tratando o candidato Pedro Castillo,
né? A forma como a mídia peruana vem tratando a candidatura do Pedro Castillo, a possibilidade dele se tornar presidente da República, isso vem, né, vem fazendo com que a Keiko, né, que a rejeição do Pedro Castillo venha a ser maior que a da Keiko na região metropolitana, capital, Lima. Em Lima, o Pedro Castillo pode considerar como dado como perdido, né? Ali vai ser um domínio por completo da Keiko, e nas regiões metropolitanas também a Keiko vem performando na frente do Pedro Castillo. Então, assim, mas não dá para definir. A gente vai ver uma diferença entre rural e capital, né? O rural definido pelo Pedro, a capital pela Keiko, mas assim, onde a diferença for menor, nos dois centros, no caso, né? Seja interior, seja capital, onde a diferença for menor, isso deve definir a eleição, quem vai ser eleito próximo presidente da República do Peru. Eleição peruana aqui só para reforçar que vai ser definida na primeira semana de junho. Primeiro domingo no mês de junho vai ter aí a eleição no Peru para definir quem será eleito. Vamos subir um pouquinho da América Latina, vamos um pouquinho mais lá para cima, né? Falar do Panamá, porque o portal Telemetro divulgou aqui uma notícia muito boa em relação à Covid-19, né, que vem assolando o mundo inteiro. A gente sabe como as coisas estão difíceis no Brasil, no mundo inteiro. Claro, a Europa lá vem tomando medidas. A Europa e Estados Unidos vem tomando medidas de flexibilização, mas aqui na América Latina a situação ainda é muito difícil. Mas a gente tem uma boa notícia que vem do Panamá, né, segundo o portal Telemetro. O ministro da Saúde, Luiz Francisco Sucre, anunciou no último domingo que nas últimas 24 horas não houve morte devido à Covid-19. Isso é muito bom para a América Latina, é uma notícia muito positiva, muito boa, né? E o ministro da Saúde, né, ressaltou que foi a primeira vez durante toda a pandemia que não houve registro de morte, né? Isso é uma notícia muito boa para a América Latina. Não sei dizer, assim, o Uruguai já performou durante muito tempo naquela primeira onda, sem mortes, sem poucos casos, né? A Argentina durante um tempo também não performou sem mortes, mas com poucos casos, né? Mas agora o Panamá, nesse momento de segunda, alguns países em terceira onda, né? Segunda ou terceira onda, o Panamá traz aí a notícia de que não houve mortes no domingo com pessoas de Covid-19, né? Lembrando que é uma população de um pouco mais de 4 milhões de habitantes, né? E que registra aí 371 mil casos e 6.296 mortes, né? Mas é uma notícia muito boa, que traz esperança aí para o lado de cima da América Latina, né? Que tem países pequenos, ilhas, e enfim, é uma notícia muito boa, e a gente espera aí que se estenda para outras localidades da América Latina. Falando agora sobre o Paraguai, na manhã desta segunda-feira, 17 de maio, o ministro da Saúde, Júlio Borba, abre aspas, disse o seguinte na Rádio Monumental do Paraguai: já assinei o documento e ele foi encaminhado ao Itamaraty sobre a possibilidade de compra da vacina cubana, né? E também disse, a vacina de Taiwan também está em andamento. É engraçado que aqui no Brasil, né, se tem sim a notícia, se tem sim a divulgação sobre a vacina cubana, vacinas cubanas, né? Abdala e Soberana 2, né? Mas essa de Taiwan, por exemplo, foi a primeira vez que eu ouvi falar. E olha que estou cobrindo a América Latina desde março. Eu acho que essa é a primeira vez que eu vejo uma notícia sobre vacina de Taiwan, né? E traz aí a notícia, a Rádio Monumental, aspas para o ministro da Saúde do Paraguai, Júlio Borba, sobre aquisição de vacinas cubanas e de Taiwan. É o Paraguai tentando tomar um rumo em relação ao tratamento da doença de Covid-19, já que em março, assim também que a América iniciou seus trabalhos,
né? O Paraguai viveu uma crise muito intensa, não dá para dizer que é próximo do que a Colômbia vem vivendo, por exemplo, já que a Colômbia está indo para a segunda semana de protestos, né? Mas dá para dizer, por segunda, eu acho que não, acho que é a terceira semana de protestos, né? Na Colômbia. Está indo para a terceira semana de protestos na Colômbia. O Paraguai viveu também muitos dias de protestos seguidos, né? Contra o governo do presidente Mário Abdo, né? Também conhecido como Marito. Houve muitos protestos, enfim, morte de pessoas nas ruas contra o governo, contra escândalos de corrupção, na forma como o presidente e o seu governo vinham tratando a crise de Covid-19. Né? Muitos leitos, chegou a estar com 99% dos leitos ocupados, uma crise assim, muito próxima do que o Brasil vive até hoje, mas viveu durante um período. A gente tem como exemplo o estado do Amazonas, né? Em Manaus, a cidade de Manaus, e o Paraguai viveu uma situação muito parecida no mês de março. Trocou o ministro da Saúde, agora é o doutor Júlio Borba, né, e vem falando aí sobre aquisição de vacinas alternativas, né, já que Pfizer, AstraZeneca, Johnson, essas vacinas são assim, internacionais, maioria europeia, digamos assim, né, de produção europeia ou asiática, né, e Paraguai tentando sobreviver, tentando dar uma guinada, tomar um rumo para o seu país depois da crise que viveu e tentando vacinar a sua população através de vacinas alternativas. Antes da gente encerrar essa Manhã na América de estreia, né, aqui no YouTube, só trazer um pequeno adendo sobre as vacinas cubanas, né? Ambas estão na fase final de testes clínicos, são as vacinas Abdala e Soberana 2. O país, Cuba, já está vacinando a população em um modelo chamado de intervenção sanitária, né? Que deve durar mais ou menos até agosto, tá? Mas está muito próximo, está muito perto de se tornar oficialmente a primeira vacina latino-americana, né? Isso vindo da a ilha cubana, né? A ilha que sofre embargo dos Estados Unidos, uma ilha socialista que vive um regime desde Fidel Castro, né? Mas que em relação à saúde, em relação ao tratamento, evolução, desenvolvimento de saúde, estudos e evolução em relação à saúde, posso dizer assim, é um exemplo para a América Latina. Né? A gente tem como base aqui Butantan, Fiocruz, no Brasil, né? E outros institutos, mas em Cuba traz um exemplo muito bom há muito tempo, né? No tratamento de doenças, produção de vacinas, produção de tratamentos, né? Para muitas doenças. Tem um programa de vacinação muito amplo, muito bem projetado, né? E o Brasil teve por muito tempo, na gestão Lula e Dilma, para confirmar essa informação, se o presidente Lula teve médicos cubanos em sua gestão, isso foi somente a presidenta Dilma Rousseff, mas enfim, o Brasil teve o seu projeto, né, de médicos cubanos enviados ao Brasil para alcançar o maior número possível de pessoas que não tinham acesso ao Sistema Único de Saúde, né, que é a nossa saúde pública do Brasil. Né? Então tá aí a vacina cubana, muito próxima de se tornar a primeira da América Latina, um exemplo muito positivo para a gente. Né? Eu sei que muita gente tem aquele nariz torto, aquele nariz empinado em relação a Cuba, aquele pensamento preconceituoso em relação a Cuba, né? Que sofre sim um embargo, sofre sim com muitas dificuldades, é uma situação muito precária, né? Mas em relação à saúde, traz um exemplo muito bom na evolução de suas vacinas, tem a projeção de vacinar até outubro, se eu não estou enganado, toda a sua população, e tem até o final do ano a ideia de produzir 100 milhões de vacinas, ou seja, dá para vacinar toda a população e ainda exportar, como para o Paraguai, que a gente trouxe aí como exemplo, como notícia nessa manhã. Então, assim, notícia muito boa para a gente.
Provavelmente essa vacina não vai chegar ao Brasil, não vai ser mais uma a somar no tratamento para a gente se livrar de uma vez dessa doença, né? Mas outros países estão negociando e outros países vão poder vacinar a sua população, se livrar o quanto antes dessa doença terrível que vem assolando o mundo todo, através da Soberana 2 e da Abdala. Tá certo? É isso, pessoal. Eu quero agradecer muito a você que ficou até aqui comigo, até o final, né? Foi só a estreia. Daqui para frente teremos muito programa, muito Manhã América para trazer notícias sobre a América Latina. Essa estreia foi trazendo aquelas notícias mais relevantes do final de semana e início da manhã, início de segunda, né? Lembrando que estamos no dia 17 de maio. Eu quero agradecer muito pela paciência que você teve comigo, se chegou até aqui, né? Pretendo evoluir juntamente com o canal. Foi a primeira vez que eu produzi um conteúdo dessa forma, produzi e editei, né? Então, daqui para frente vai ser sempre para melhorar, tanto na produção, tanto na apresentação. E se você chegou até aqui, se você gostou, se você acha que temos potencial, que é muito bom ter mais um canal sobre a América Latina, mais um projeto sobre a América Latina, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os mais próximos e nos ajude a expandir tudo sobre a América Latina, tá certo? Muito obrigado, até a próxima.